Olá, bom dia. Estamos na lição 6, o tema justificação, e a nossa leitura de hoje é a leitura número 2. A leitura número 2 encontra-se no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 23. Assim diz o texto: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repetindo o texto, Romanos 3, 21 a 23. Muito bem, esta é a nossa segunda leitura do tema justificação. No primeiro tema eu estive falando para você que nós estamos seguindo para o final do nosso estudo sobre salvação, em que nós tivemos diferentes temas e nos resta simplesmente 2 temas, que é justificação e santificação. Na primeira leitura que fizemos ontem, nós falamos para você que justificação é o ato pelo qual alguém é justificado diante de uma corte. E nós estamos exatamente na leitura 2, e esse texto aqui, o apóstolo Paulo nos fala com toda a claridade que agora, nesse tempo presente, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, como se nós estamos buscando justificação, o apóstolo Paulo nos fala que nós estamos agora sendo justificados sem a lei. Se nós necessitamos de obedecer a lei e se nós precisamos de cumprir a lei para que nós possamos verdadeiramente ser justificados diante da corte. Como nós estamos falando de um tema salvífico, ou seja, da salvação do homem, é bom lembrar o que está escrito no versículo 22. Aí o apóstolo Paulo explica: isto é, a justiça de Deus, que pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o ponto principal foi a relação íntima que havia entre Deus e o homem, quando Adão foi criado, à sua semelhança e conforme a sua imagem, e foi nessa relação de intimidade que Adão, pecando, perdeu essa comunhão, e por essa razão a lei humana, nem mesmo a lei mosaica, nem mesmo a lei que Deus nos deu para simplesmente nos apresentar os nossos pecados e as nossas transgressões, a lei já não poderia nos justificar. Por essa razão é que o apóstolo Paulo fala: é sem a lei, porque nós temos agora uma justificativa muitíssimo mais excelente, muitíssimo mais acima do que a justificativa que pode ser dada por qualquer razão humana. É a justiça que nos proveio da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Para terminar esta sequência, leitura número 2, o texto fala: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e o versículo 24 termina dizendo assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o texto fala que a lei nos acusa, a lei nos apresenta os pecados, e agora vem uma justificativa para nós que foi adquirida por Jesus Cristo de graça. Basta que nós criamos pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem pelas obras, pelos nossos atos, para que ninguém se glorie, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para que você possa alcançar a boa justificativa, para que os seus pecados sejam perdoados e sejam justificados diante do Senhor, você necessita conhecer, receber e viver segundo os planos da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, diga para Jesus: vem e faz morada na minha vida, vem e me ensina a caminhar de modo gratuito e maravilhoso nos caminhos que você tem preparado para mim, através do conhecimento da sua palavra, em quem você deve crescer cada dia na pessoa de Jesus. Que Ele te abençoe, que você possa buscar esta justificativa, não nos seus próprios motivos, mas em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da sua fé. Creia em Jesus Cristo e a sua bênção justificadora já está preparada para você. Que Ele te abençoe, um abraço, te vejo amanhã no próximo vídeo.